Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, especialmente para quem vai nos ver aí depois no IGTV. Boa noite, Cláudio, tudo bom? Deixa eu deixar isso aqui mais... Boa noite, pessoal. Pessoal, vocês não estão me ouvindo bem? Certinho, Cláudio. Hoje nós estamos aguardando aqui o doutor Henrique Ricardo, ele que é vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade. O nosso tema hoje é sobre prestação de contas eleitoral. Então, por isso nós vamos conversar com ele. Ele já foi nosso convidado aqui nas lives da Megasoft. Nós já falamos lá sobre Fundeb, sobre temas relacionados à administração pública. E hoje nós vamos receber ele aqui, ó. Ele já está entrando aqui. Peraí, deixa eu... Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa noite, aliás. Boa noite, né, doutor? Muito bom, doutor Leão. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Tranquilo, tudo jóia. Nós já fizemos live juntos, né? Já falamos sobre Fundeb, né? Falamos sobre Fundeb junto. Essa questão da pandemia, o efeito da pandemia, do Covid no Fundeb, né? A gente já conversou já, doutor Leão. Eu estava lembrando aqui, antes do senhor entrar, eu estava lembrando aqui para os nossos espectadores que nós já conversamos juntos sobre Fundeb, né, de modificações ali, pandemia, né, tudo isso que já nos envolve. E num tema relacionado à gestão pública, à administração pública, né? Isso, é verdade. Hoje nosso tema aqui, eleições, né? Nós estamos começando o processo eleitoral, estamos no período de convenções e uma das preocupações importantes dos candidatos é a prestação de contas eleitoral. E a gente conta com o senhor para trazer informação de qualidade aqui para o público da Megasoft. Vai ser um prazer, doutor. É um assunto muito polêmico, às vezes, e demanda muito tempo. Nosso tempo aqui é curto, quero ver se a gente consegue dar uma sintetizada e fica aqui já dizer que possivelmente trazer mais participantes de contador para estar falando. O tempo vai ser curtinho aqui para a gente estar falando do assunto. Então vamos entrar logo nas dicas aí. Dica nem, o profissional não dá dica, o profissional ensina. Eu não gosto de falar de dica às vezes, mas enfim, já pode fazer suas considerações iniciais, que depois eu tenho as perguntas para o senhor aqui. Aí o pessoal tiver pergunta, gente, manda para a gente aqui que a gente vai tentar responder também. Então, fica com a palavra, doutor. Então, o que acontece é o seguinte, né, que com o passar do tempo, a Justiça Eleitoral tem procurado melhorar, né, seus controles. E a TI, a informática, né, toda essa tecnologia tem ajudado muito, né, doutor Leão? Eu mesmo tenho participado já de eleições como consultor e planejador desde 92, que eu lembro a primeira eleição. Não que eu sou um cara que trabalha diretamente lidado com essa situação, mas sei lá, por certas coincidências, eu fui trabalhar para empresário que teve carreira política e eu acabei virando um consultor. E atualmente eu estou trabalhando com um deputado federal, né, na área empresarial. Ele tem o seu contador eleitoral lá, seu contador do seu comitê, mas hora ou outra eu estou socorrendo e estamos formando grupo de trabalho e entendendo a legislação. Então é um tema legal, muito, muito bom. Colega contador que estiver participando aí vai gostar, que ainda não teve a oportunidade de entrar nesse meio, e de 2 em 2 anos tem eleições, né? Além do que você dá consultoria, o político que já está e gosta dessa atividade, eles constantemente estão trabalhando nessa área e tem como contador, está ligado a ele e está planejando, né? Por exemplo, quem quer ser candidato, eu acho que desde janeiro já devia estar planejando, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Eu acho que, inclusive, de antemão eu já ressalto aqui a importância de ter um contador bacana que entenda, né, o eleitoral,
Então, porque muitas vezes o pessoal vem fazer pergunta para o jurídico do aspecto contábil. Então, mas é importante ter os dois profissionais, também de marketing também, nem que seja ali uma consultoria pontual, mas o pessoal se escudem nos profissionais, porque as eleições não são mais para amadores. Boa noite, Diogo Pires, meu sócio aí, está chegando. Então, só para fazer essa defesa dos profissionais, doutor. Eu sei que o senhor é do Conselho Regional de Contabilidade. Aliás, eu não li o seu currículo. Sim. Eu falei antes do senhor chegar. Mas, ó, vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade, doutor Henrique Ricardo Batista, né? Isso. Não tem seu nome completo aqui. Então, é o que nós estamos recebendo hoje, o senhor. Então, doutor, ó, uma das perguntas... a pergunta inicial era essa. Qual a importância dos contadores no processo eleitoral? Eu vou comentar, então deixa eu alongar mais um pouquinho, então. Então alonga um pouquinho. Vou alongar, é importantíssimo então, isso. Da importância que é o seguinte, porque o profissional que lida com patrimônio, que lida com a mutação do patrimônio, é o contador. Então, a legislação eleitoral procurou realmente enquadrar o contador, porque anteriormente, doutor Leão, a gente fazia as prestações de conta sem ter a responsabilidade, o próprio senso comum, né? O senso comum fazia o candidato buscar um contador para estar ajudando, mas não tinha nada na legislação. Então, já na legislação de 2014, o TSE já preocupou com isso, já colocou o contador como um profissional junto com o advogado. E na 18 também foi... Nossa, eu participei junto na 18, o que o TCE, o TRE dos estados cobraram dessa prestação de conta. E olha, muitas prestações de conta foi parar no Ministério Público Eleitoral, Ministério Público querendo analisar, querendo entender. Então, a importância do contador é o seguinte, é desde o início. O candidato está vivendo uma fase agora de pré-campanha. Infelizmente, não tem, né, doutor Leão, uma legislação que trata de pré-campanha, está meio perdido, está gastando o bolso dele, ele não sabe, mas não tem realmente. Um futuro, quem sabe, até vai se normatizar essa situação da pré-campanha. Mas agora a gente está vivendo o processo da escolha dos candidatos, né? Que tem um prazo até 16 de setembro agora para escolher, né, nas convenções, escolher os candidatos. Depois da convenção é que vai fazer a inscrição do candidato. Mas o que é o contador? É desde o início. Ele tem que ajudar a planejar. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente dos limites de gasto. Então, desde o início da pré-campanha, ele já tem que procurar, o candidato já tinha que ter procurado um contador para estar junto com ele já. Contador do partido, ou um contador já que é ligado já a ele, já de outras eleições, para estar planejando a sua candidatura, os gastos, já está pensando nisso daí. Mesmo sem saber o limite, mas alguns colegas até fez umas continhas, foi lá, já sabia mais ou menos, que pegou o que gastou em 2016, jogou lá o IPCA, já tinha mais ou menos uma ideia, né? Então, a importância do contador é desde o planejamento, depois da homologação da candidatura, aí sim que precisa mais ainda do contador, porque precisa abrir um CNPJ, né? Tem um CNPJ, aí passa a virar uma pessoa jurídica, aí já tem a Receita Federal, o leão já está em cima do candidato, né? Com o CNPJ ele vai abrir uma conta bancária, ele tem uma conta bancária para transicionar as verbas. Então, anteriormente não misturava com a conta do candidato, aquela bagunça. Hoje não, hoje ele tem essa situação. E o limite, né? Existe um limite aí que os candidatos é obrigado a cumprir aí, né, dos 5 mil e tantos, né, e 500 e tantos municípios no Brasil, 246 aqui em Goiás, são obrigados a ter lá o limite de gasto. A gente vai falar um pouquinho mais de alguns municípios aqui, Goiânia e Aparecida, que eu anotei aqui para estar falando com o pessoal. Então, essa é a importância do contador, em conjunto com o advogado, né? Sim, sem dúvida. Porque, assim, o contador, ele vai assinar a prestação de conta e colocar seu CRC. Ele vai fazer isso aí. Então, o contador tem que ser um profissional já registrado no conselho. Já começa por aí. E tem outro detalhe, né? O senhor acabou de falar aí que eu sou vice-presidente de fiscalização, né? Então, eu já recebi denúncia já de partido, de candidato, de contador que não conseguiu fazer a coisa direita. O cara ficou inelegível, você está entendendo? Correndo risco de cassação. Então, o contador realmente tem que ser um especialista em eleitoral
e está registrado no conselho, porque ele vai colocar o número do CRC dele, como o advogado vai colocar o AB. Essa é a importância do contador, viu, doutor Leão? Não, eu concordo perfeitamente com o senhor. Não é nem na campanha, é já nos atos preparatórios, lá atrás, quando você começar a planejar a sua campanha, querer se candidatar, gente, já conversem com o contador para ver como é que você vai trabalhar na sua arrecadação. Lá você vai ver já mais ou menos, mesmo que não tenha, como o senhor falou, o gasto, o teto definido exatamente, mas o contador já vai saber te trazer uma boa ideia do seu teto de gastos, as fontes de recursos que você vai ter, doação, o quanto você... E a legislação eleitoral sobre isso. Ô, Raniel, um abraço para o Raniel, que foi nosso convidado também, e é seu colega de CRC, né? Nosso conselheiro lá da área pública, é especialista. Da área pública, exatamente, tem grande experiência com prefeituras e gestão pública. Foi nosso convidado aqui também. Então, gente, escutem isso que o doutor Henrique está falando. É importantíssimo ter o contador já nos primeiros passos da construção da sua pré-campanha. E agora, quem está no processo eleitoral, então, tem que estar ouvindo o contador todo dia ali, porque os prazos para prestação de contas... A prestação de contas, hoje, ela é quase em tempo real na campanha, né, doutor? Ela é em tempo real, é de 72 horas para poder estar mandando informação. Depois tem que fazer uma parcial, em outubro ele apresenta uma parcial e apresenta a final em 15 de dezembro. Então o contador, ele é, assim, é uma participação constante. Então, assim, agora tem campanhas grandes, né, doutor Leão, de candidatos que tem, principalmente o prefeito, né, que ele consegue montar um staff, né, ele tem um contador operacional, tem lá o seu consultor, seu assessor. Eu já tive presencialmente, já visto campanhas anteriores que tinha 3 contadores. Esse empresário que eu trabalho, por exemplo, nós era 3 contadores. Tinha o contador oficial contratado para cuidar da prestação dele, mas me envolvia porque ele é empresário, não tinha como. Aí ele está se perguntando por quê. Eu tenho que entregar a declaração de imposto de renda lá para a Justiça Eleitoral. Quem é que faz o imposto de renda dele? É o contador empresarial. Então eu estava envolvido, aí chegou a hora de um assunto interessante, fazer a doação, né, própria. Já as campanhas de 2018 não teve essa preocupação. No caso que eu estou falando, o candidato doou todo o recurso da campanha dele. Podia. Não tinha problema nenhum. Então ele não teve dificuldade. Ele viu na hora do planejamento a dificuldade de arrecadação, que hoje a empresa não pode doar mais, empresa não pode privada, doar, né? Nem pública, não, né? Vem a doação do governo através lá do fundo, né? Especial para a campanha. Então o que acontece? Ele pôde, agora em 2020 não pode. Tem um limite, né? Uns estão chamando isso de efeito Dória, né? Que o Dória também, que a gente sabe que é um cara realmente rico, a família realmente rica, e ele praticamente bancou a campanha dele lá para governador, né? Para prefeito, para governador de São Paulo, praticamente todos os recursos próprios, né? Hoje tem um limite de 10%. É isso que a minha conversa com o contador eleitoral era isso. Como é que está o caixa? Onde que ele vai ter recurso? Ele vai vender um bem imóvel para ter recurso? Ele tem lastro, né? Ele tem comprovação dessa renda, né? Distribuição de lucro, né? Coisa que o empresário nem pensava. Não, a gente pode fazer. E essa distribuição de lucro, doutor Leão, para a Justiça Eleitoral entender isso, porque não está na declaração, né? Não tá na pois você falou, já me acendeu uma luz aqui, hein? Eu nunca me liguei tanto nisso. Mas deu certo, passou Olha no só que Ministério bacana. Público, mas foi assim, um desgaste emocional, fica pedindo papel, aquela coisa toda, mas totalmente legal, por que não? Exato. Se eu tenho as cotas lançadas no imposto de renda, eu tenho uma empresa que faz a escrituração contábil e prova lá no seu patrimônio líquido lá, que ele tem lucro para distribuir, ele distribui quando ele quer, basta fazer uma reunião de sócio, fazer a distribuição. Mas a Justiça Eleitoral, aí que colegas advogados, doutor Leão, teve uma certa dificuldade. Eu falei, calma que eu vou te explicar aí, companheiro. E aí eu fui explicar para o doutor lá que cuidava da campanha para ele entender. Ah, não, legal. Então vamos fazer uma nota explicativa. É isso que os candidatos têm que entender, que hoje não é só fazer a prestação de conta. Vamos fazer uma nota explicativa explicando aquela situação para colocar na prestação de conta e no questionamento, como houve, né? Aliás, eu não sei, pode contar nos dedos da mão qual foi o candidato que o Ministério Público não questionou né? Na eleição de 2018, né? E nessa eleição de 2020 não vai ser diferente.
É porque tem esse questionamento todo, doutor Leão, é porque realmente tem recurso público, né? Tem o fundo partidário e tem o fundo aí da especial da campanha. Então, quando bota dinheiro do fundo, aí entra o controle social. A gente falou isso aí muito do Fundeb, né? O controle social do Fundeb. Agora, é o controle social da prestação de conta, aonde o contador entra com sua expertise, né? Para fazer com qualidade para o candidato não ter problema na prestação de contas, né? Inclusive, até eu queria que o senhor ressaltasse para nós, porque há uma diferença e muita gente não compreende bem, até porque é complexo. Existe o fundo eleitoral, né, que é esse fundo de 2 bilhões aí que o pessoal está falando, e eles acham que é muito dinheiro, mas quando você distribui aí entre 5 mil municípios, tem gente que nem chega, não chega um centavo para muita gente. E tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. Você consegue diferenciar isso para o pessoal, só para eles entenderem um pouquinho? Porque o fundo partidário vai para o partido, né, para o partido realmente fazer uso, porque ela é uma associação, o partido é uma associação. Se a gente for lá no Código Civil, a gente vai encontrar lá descrito ela como uma associação. Então, ela recebe esses recursos para sua manutenção. Mas eles usam esse recurso também, quando tem sobra, para poder bancar a candidatura dos candidatos. Então, o que tinha já de muito tempo era esse fundo partidário. Mas existe uma cobrança forte nesse fundo partidário. Na sua contabilidade, na sua prestação de conta, né? Se eu não me falha a memória, são 33 partidos habilitado. Acho que nós temos 35 hoje, viu? 35 já, então. 35. Vai indo porque partidos, a gente perde até noção, né? Porque tem um ou dois deles que dispensaram o fundo eleitoral. É o novo. O novo e me parece que tem mais um. PR, 4 siglas, não lembro o que é agora. Realmente foram 2 partidos que realmente o especial eles não quisem. E esse especial vem mais para ajudar os candidatos, né, que é recurso público aplicado na eleição, porque não tem mais verba das pessoas jurídicas, né? Pessoa jurídica não pode mais fazer doação. Então, para compensar isso, criaram, né, o Congresso aprovou legislação, a Justiça Eleitoral regulamentou por resolução lá do TCE, como esse fundo especial vai ser distribuído. Então, temos o fundo partidário normal, gastos com gastos dos partidos, que também vai para o candidato, e tem esse fundo especial que também é distribuído para os candidatos. Com a diferença, quando o candidato não gasta o fundo partidário, ele tem que devolver para o partido, tem que devolver a grana lá. Já o fundo especial tem que devolver para o governo. Aí, ó. Diferença importante essa aí, né? Aí que... Vamos lá no colega contador. Ele tem que estar acompanhando, falou, opa, houve sobra aqui. E essa sobra aí, como é que eu vou segregar? Aí tem que ter muito controle. Você fala, opa, isso aqui foi uma sobra do fundo especial para a campanha, eu tenho que depositar lá, fazer uma guia, depositar para o governo, né? Eu estou devolvendo um recurso, não é para o partido recebe sobra que acontecer relacionado ao fundo partidário. Então já tem essas 2 situações que o contador, já dentro do planejamento que ele faz para o candidato e o acompanhamento da execução desse planejamento, orçamento, se houver sobra, tem que ter esse cuidado dessa devolução. Muito importante isso aí, essa diferenciação na devolução dos recursos. São as sobras de campanha. Lá no finalzinho da campanha, o pessoal que está nos ouvindo aqui, gente, já se acostumem com esses termos. Sobra de campanha, fundo partidário, fundo eleitoral, são coisas diferentes, conforme o doutor aqui explicou. É bom ir se atentando para esses detalhes. Acho que até que o Cláudio Rui fez uma pergunta para nós aqui. Ele disse que já fez convenção, dia 7, já concluiu o registro na Justiça Eleitoral. Bacana. E aí, do registro, o pessoal está adiantado. Aí o CNPJ já deve estar sendo emitido aí nos próximos dias, né? E aí parte para fazer a conta de campanha. Abrir a conta de campanha. Então, Cláudio, você só não pode pedir voto ainda. Eu recomendo não pedir voto, mas já pode falar que é prefeito, viu? Inclusive. A partir da convenção, já pode falar que é prefeito. E ele pode contratar, doutor Leão. Já está com isso aí pronto, ele já pode. Porque, assim, tudo que for gasto na campanha tem que ter contrato, pessoal. Tudo. Tem que fazer contrato. Contrato com o pessoal do marketing, de aluguel de imóvel, de aluguel de carro, aluguel de avião. O pessoal, né, usa muito a aeronave. Eu não sei se nessa pandemia como vai ser a campanha, né? E a campanha de vereador é mais centralizada. De repente não. Não tem muito aeronave. Quer visitar um corregionário, quer apoiar. Quem gasta muito, às vezes, é para buscar, dar apoio, né?
tem esse apoio, porque já está pensando em 2022, né? Então, verdade. tem gasto de combustível para poder circular no colégio eleitoral. Então, já pode começar a contratar. E tem que ser contrato, pessoal. Tudo tem que ser contrato. Não façam nenhum gasto se não tiver contrato. Tem que, inclusive do seu contador, inclusive do seu advogado. Fazer contrato. Mas nós temos uma prerrogativa nova esse ano, né, doutor? Nós temos uma vantagem esse ano, que é o nosso gasto não entra no limite de gastos de campanha. Não, então, muito bom. Gente, não economizem com advogado, paguem bastante mesmo, paguem bem o contador, porque não vai entrar no limite. Agora, tem que ser declarado na campanha lá, tem que ter o seu contrato. Ele só não vai impactar no limite. Vai ter um quadro lá, viu, doutor Leão? Vai ter um quadro lá com linhas e colunas para colocar essas informações, porque a Justiça Eleitoral está trabalhando com o seguinte raciocínio. Para defender o candidato e para ele ter uma boa prestação de conta, tem que contratar. Então, eles não colocaram no limite para isso. Pode contratar profissionais, equipes, escritórios de advocacia, bancas, né, para isso. A única preocupação, doutor, eu vi uma live aí de uns colegas, se alguém cair na tentação de subfaturar isso, pelo amor de Deus. Aí não é legal, aí dá problema. Não fazer isso. Uma pessoa lá veio com essa pergunta, mas se o contador contratar por 100, mas receber 50 e devolver 50. Isso aí é uma coisa que não dá para a gente ficar, né? Inclusive, eu até assustei com a pergunta. Falei, meu Deus! E aí pode gerar... Mas o que vai acontecer? A justiça pode revogar isso daí e perder essa possibilidade enorme que eles têm de não colocar esses valores dentro do limite, né, doutor Leão? E está resguardado, gente. Eu vou dizer uma coisa, em 2018, o que teve candidato com problema, se não fosse o seu contador, o seu advogado, defendendo lá no TRE, defendendo no Ministério Público, no TCE, tinha perdido o mandato. E olha que alguns perderam porque realmente estava irregular. Mas muitos que realmente estava regular, mas porque quando chegava lá no promotor, ele olhava, eu não conheço isso aqui. Aí ele fazia diligência. Eu ajudei o contador desse empresário, aonde a gente preencheu 3 páginas, escrevendo lá toda a técnica contábil, né? Aí entrou o advogado com a parte jurídica para a gente fazer o apensamento ao processo do deputado para dar certo. E deu. A gente comprovou. Já pensou se ele não tivesse recurso, como gastar? Ele tem que gastar do bolso dele. É uma questão assim que esse ano não tem esse problema. Ele vai ter a ampla defesa e o contraditório livre do limite, porque o limite, em algumas circunstâncias, é pequeno. A gente vai falar um pouquinho ainda do limite aqui. É verdade. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, um comentário do Clésio. Ele falou assim, contratar não, antes da conta bancária e recibo eleitoral não pode. Clésio, é o seguinte, pode contratar, você pode fazer o contrato, mas não, você não pode despender o recurso, né, doutor? Não, aí eu não concordo. Pode pagar. Aí a gente tem os atos são separados. Você pode combinar tudo mais, mas não pode despender o recurso. Você não pode pagar ainda. Você tem que emitir, você tem que ter o recurso, aí você emite recibo para aquela contratação, mas você pode formular o contrato lá com seus fornecedores já, preparando a campanha, né? Uma analogia meia assim, é igualzinho em lei, né? Tem hora que a lei é baixada, só vigora daqui 6 meses. Não pode contrato. Contrato passa vigorado, que pode contratar. Aliás, é uma salvaguarda, porque tem escritório, tem contador, tem advogado, que tem um limite. Se você, de repente, deixar, você não consegue, às vezes, aquele bom profissional que pode te ajudar. Apesar que tem muitos, né? Muitos colegas bons aí. Mas corre esse, de repente, aquele que você gostaria de ter da sua cidade, para poder estar te ajudando. Não, agora eu vou ter que contratar um advogado de outra cidade. E às vezes o contador ali já está fazendo para um candidato, ele às vezes fica ruim ele fazer para o opositor dele, tem então não querem, né? Partidária. Eu tenho colega que é do MDB, eu tenho colega do PSDB, e fica ruim. Fala, cara, eu não posso pegar um candidato vereador do outro, senão fica ruim. Eu já sou ligado muito aos candidatos do MDB. Tem essa questão. Aí vai ficar, de repente... Então, contratar pode, não pode despender, pagar nada, por enquanto não tiver liberado, né? Mas, doutor, quais são as principais... Eu quero até deixar o senhor livre, assim, não quero te limitar muito nas perguntas, não. Quais são os principais aspectos, até para a gente aproveitar bastante o tempo aqui com o seu conhecimento, quais são os principais aspectos que o senhor gostaria de ressaltar para os pré-candidatos? Você diz da prestação de conta, né, doutor Leão? A prestação de contas. Desde já para o pessoal já ir ficando ligado. Legal. Então,
Falando das doações, é para os candidatos entender que toda doação tem emissão de recibo, tem que fazer a emissão do recibo. Não adianta falar, aquele cara é meu amigo, meu parente, meu simpatizante, vai me dar aqui R$ 5.000. Tem que fazer o recibo, porque você tem que lançar na prestação de conta e tem que ter o recibo. Se a pessoa pegar o recibo e jogar fora, é problema dele. Apesar que ele tem que lançar isso lá no imposto de renda. Que já acontece a Receita Federal fazer o cortejamento aí, houve lançamento da prestação de conta e não houve lançamento no imposto de renda de quem doou. E o vice-versa. Quem doar, lança lá e a pessoa não lançou nada, ela pode dar esse contratempo. Então, tem que emitir. E tem o percentual. Então, sempre que a pessoa for doar e não tiver conhecimento, entrar em contato com o contador do empresário que está doando, do simpatizante que está doando, para ser 10% do seu rendimento tributável. Não pode passar desse valor. Então, tomar cuidado, tá? Isso já é feito no planejamento. Não fez o planejamento ainda? Então, faça agora, com o contador, ó, vamos receber uma doação? Vamos falar, mas hoje com a tecnologia é fácil, nas eleições passadas a gente ajudava isso, entrava em contato, tudo. Porque se um simpatizante quiser fazer doação, a gente não quer deixar ele também em situação difícil. E alertava para ele quanto a fazer aquela informação na sua declaração de imposto de renda. Porque no ano que vem, lá no programinha, vai ter lá uma ficha onde ele vai declarar o valor que ele doou. Doação de recurso próprio, agora está limitada a 10% do seu limite. Se o vereador de Goiânia, o limite for 350 mil, ele pode doar 35 mil dele. Ele pode fazer essa doação. Ele tomar esse cuidado. Nas eleições anteriores, por exemplo, 2016, dos vereadores e prefeitos, não tinha esse problema. Tanto é que a gente comentou aqui do Dória, o Dória fez a doação lá à vontade, né? Não tinha esse amarramento aí, e esse ano já tem esse amarramento na legislação, 10% só. Então, mesmo que o cara... ele podia se financiar até o limite do teto de gasto. Isso, né? exatamente. Desde que ele tivesse origem no recurso, né? Aí Agora foi não o que eu pode falei, mais. né? Que no caso específico que eu comentei aqui, teve distribuição de lucro, venda de imóvel. Pode pegar dinheiro emprestado? Pode também. Ele pode ir lá no banco, pegar um dinheiro emprestado, mas ele tem que pagar esse dinheiro até a época de prestação de conta, até 15 de dezembro, ele já tem que provar que pagou. Pode acontecer, gente, isso é uma coisa natural. Ele tem um imóvel para vender, não está conseguindo vender o imóvel, ele poderia pegar o dinheiro, depois vender o imóvel e pagar o financiamento, né? Agora, lembrando do limite que ele tem, o limite individual, ele não pode doar acima desse valor. Em relação aos gastos, o doutor Leão, tudo é contrato, tem que fazer o contrato, ele tem que lembrar que tudo, contrato de aluguel, contrato de casa, de imóvel, tudo tem que ser contratado. E tem que ter os vínculos. Muitas pessoas esquecem do vínculo, né? Às vezes coloca muito combustível e não teve carro. Então ele doou combustível para alguém fazer a carreata. Tem que estar isso comprovado, né? Ele tem o aluguel do imóvel, mas não tem água e luz. Mas peraí, como é que... não, porque eu já aluguei o imóvel já livre da água e luz. Legal, tem que estar no contrato. Então tem que estar discriminado isso, dá um jeito de explicar, né? Tem esses vínculos, porque eu estou falando desses vínculos aí, porque eu vivi essa situação, né? O pessoal do Ministério Público cobrando aí esses vínculos. Tem propaganda, mas peraí, quem é que fez a locução dessa propaganda? Vocês pagaram como vocês pagaram? Aquele valor que você paga para a propaganda ser divulgada nas mídias sociais, e às vezes você paga para depois executar. E de repente não executa tudo, tem que pegar o dinheirinho de volta. Você tá entendendo? Aí, eu até vou te adiantar o que muita gente vai falar. Muito candidato vai falar, não, mas eu ganhei esse serviço, doutor. Então, se você ganhou, você tem que declarar como doação de serviço estimável em dinheiro. Exatamente. Por isso, a sua prestação de contas. Né? Por isso que a gente tem dois conceitos aqui, quando a gente está tratando de planejamento. Tem o conceito de doação financeira e não financeira. A financeira é aquela realmente pecúnia, dinheiro que a gente gasta para poder estar executando as despesas. E tem essa não financeira, que eu tenho que pegar e valorizar, né? Mensurar o valor dessa prestação de serviço, o valor desse imóvel cedido, do veículo. Tem que fazer isso. Aí quem faz isso? O contador. O contador. Ele tem que contatar o contador e falar assim, eu estou aqui recebendo aqui um imóvel por 60 dias para fazer a campanha. Aí tem que fazer o contrato, mensurar esse valor, para não ter problema com a Justiça Eleitoral na prestação de conta. Gente, o Cláudio até lembrou uma coisa que o senhor chegou a mencionar aqui. O Cláudio Rui é um dos caras que mais estão adiantados já fez a convenção e tudo.
E ele lembrou um negócio muito importante, que são os sublimites. Ele falou aqui, mas eu perdi o comentário dele. Mas eu quero fazer um comentário mais geral, às vezes para situar, porque o Cláudio já entende de tudo que eu tô percebendo aqui. Mas eu quero fazer um comentário mais geral para contextualizar por que é importante esses detalhes todos que a gente fala aqui. É o seguinte, eu tenho reparado como advogado que onde o órgão de fiscalização vai pegar no pé, e já pega no pé há muito tempo, é no abuso de poder econômico. Isso. Então, se você não tem as suas contas regulares, tudo com coerência, tanto formalmente, como assim, se você tem um movimento de campanha X e a sua prestação de contas não reflete esse movimento de campanha, você vai entrar num abuso de poder econômico, que gera cassação. Então, é essa preocupação geral que nós temos aqui, daí a importância do contador e o advogado batendo bola sempre, para que não deixe muitas pontas soltas e para que tudo que você faça na campanha tenha uma explicação lógica, com documentos, produza documentos, que é o que o doutor está falando bastante aqui. Faça o contrato, emita o recibo de cada ato da sua campanha. Então tenha uma equipe para fazer isso, ou alguém te ajudando, e aí um consultor contábil e jurídico, porque isso vai, de repente você é eleito no voto, mas você vai ter que responder, talvez se você perca o mandato duramente conquistado. Estou falando isso porque é o movimento que eu enxergo as eleições. Cada vez mais nós vamos ter mais gente caçada por abuso de poder econômico, às vezes por falhas pequenas na prestação de contas. E a prestação de contas, ela é feita durante a campanha, não é depois. Então, prestem bastante atenção nessas informações. Por isso eu queria ressaltar esse detalhe. Na década de 90, Toledo, eles juntavam uma caixa box ou uma pasta AZ cheia de papel e mandavam para o contador. Fazer lá, em 92, na época ainda era datilografado, né? Que em 95 em diante começou a aparecer os programinhas. Mas assim, até que se falava assim, o candidato, falaram isso no TSE, eu não lembro qual foi o ministro. Eles fingem que prestam contas e a gente finge que olha. Porque era muito pro forma. Hoje, gente, é muito mais rigoroso, as regras são muito claras. Então, agora eu te devolvo. O senhor tem como falar um pouquinho sobre esse sublimites? É isso que eu até procurei nas minhas anotações, que muita coisa na memória. Aqui, ó, 1% o gasto com o pessoal, a gente tem que falar aqui, doutor Léo, é relacionado à contratação. Então, do valor contratado, 1% do eleitorado, você faz uma média do eleitorado para gastar com o pessoal. 10% do valor contratado para gastar com alimentação. 10% para gastar com veículo. E tem também um fundo pequeno de caixa, 2%. E o pagamento de combustível ele tem que ser para carreata até 10 litros de combustível por veículo. É isso aí que o Cláudio deve ter comentado. Isso daqui é no planejamento. Quando o contador já está fazendo o planejamento, ele já vai nisso daqui. Aí ele não deixa nem contratar. Ele já, quanto que a gente vai contratar? Vai contratar 350 mil. Então eu vou nesse sublimite aqui para não furar esse sublimite. Então, é importantíssimo. Chama planejamento, é orçar, né? Quem trabalha com isso? Um dos profissionais é o contador, que tem um administrador também que trabalha com orçamento e planejamento. Mas é o contador. E a gente está falando muito aqui de limite. Deixa eu dar uma ideia só para o nosso participante aqui, que está nos acompanhando, doutor, aqui, para ter uma ideia. Eu vou falar de Goiânia e Aparecida de Goiânia, porque Aparecida... Bom, e dá um exemplo prático, né, de custo, qual que é o teto de gasto que nós temos, né? Isso. Goiânia, para ter uma ideia, o prefeito aí pode gastar no primeiro turno 6.475.000. É o quanto ele pode gastar no primeiro turno. 6.474, 133,61. Vinha até o centavo. Já para o segundo turno, o candidato, se houver segundo turno em Goiânia, pode gastar até 2.589.653,44. Então, ele pode gastar 6.475.000 e 2.589.000 no segundo turno, se tiver. Esse é o prefeito, esse é o limite que o prefeito pode gastar. Já o vereador pode gastar 591.000. Então, a maior cidade de Goiás, né, que tem o maior número de candidatos, ele pode gastar 591.000. Então, se a gente pensar em 10% aqui, ele pode doar 59.000. Então, o candidato já pode doar... É muito pouco dinheiro, né? E ele pode gastar 591.000. E tem que planejar. Então não tem jeito, ele pode gastar 591.000. Esse é o limite dado, que eles pegaram o valor de 2016,
jogaram o IPCA aqui, que é levantado pelo IBGE, e chegaram nesses valores. Por isso que alguns colegas contadores já tinham pegado o IPCA e levantado mais ou menos alguns valores para passar para os candidatos. Né? Já dava para chegar mais ou menos próximo dos valores, dos tetos de gasto. Esse aqui é o que saiu oficialmente no TCE. Já Aparecida de Goiânia, que é minha base de trabalho profissional, muitos anos trabalhando em Aparecida de Goiânia, o prefeito lá não pode gastar um pouco menos que de Goiânia. No primeiro turno, 5.454. Né, que pode gastar. Já no segundo turno, 2.181. 5 milhões, então. 5.454. milhões. Ah, tá. Então, no segundo turno, 2.181, que pode gastar se houver segundo turno em Aparecida, pelo limite de eleitores, pode ter segundo turno lá também. E o candidato vereador de Aparecida, 333 mil, que ele pode gastar um pouquinho acima também, quase uns 80% do gasto aqui do vereador de Goiânia. Então, assim, eu que já trabalhei assim, de consultoria em prestação de conta, o valor é pequeno. Mesmo para falar que é para andar em Goiânia, mas é pequeno pelo visto do que se gastava no passado, né? Mas é isso aqui, exatamente, pessoal, não tem jeito, é isso aqui. E é o poder econômico, que realmente é para limitar, dar possibilidade para todos os candidatos. Porque tem candidato realmente a vereador que não tem esse valor. Ele vai gastar 100 mil, 50 mil, mesmo em Goiânia ou em Aparecida. Os demais, pessoal, aí lá no site do TCE, vai estar lá os 246 municípios, você diz qual o estado que você quer ver, e vai estar lá os 5.500 tantos municípios do Brasil, né? Que tem lá, cada um tem lá o seu limite para poder gastar. E dentro desse limite aqui é que ele vai olhar aquele sublimite que o Cláudio comentou aí, que eu comentei também, ele tem que observar aquele sublimite. Se não observar, pode ter problema não. Vai ter problemas na prestação de conta, com certeza. Gente, isso, relembrando aqui então, ressaltando esse ponto que o Cláudio falou, que a gente está comentando. Mas uma dúvida minha, doutor, é assim, esse sublimite é dentro do gasto total ou do teto de gastos? É o seguinte, o sublimite é baseado num valor contratado. Então a gente tem que ver quanto vai. Ele vai contratar todo esse valor, contratar até combustível também, contratar tudo, né? Por isso que a gente fala contratado, tem que ter contrato, né? A base de cálculo, assim, para tentar traduzir para uma linguagem que eu entenda, mas eu acho que eu estou entendendo. Por exemplo, Goiânia, você tem o prefeito lá, 6 milhões e 400 mil. Vamos colocar 6. Mas aí ele está gastando de fato o global, o orçamento dele, ele está colocando de 5 milhões. Então, a base de cálculo para, por exemplo, o limite de contratação de gasolina, de combustíveis, é em cima dos que de fato ele vai contratar total na campanha para todos os gastos. Exatamente. Não é o teto de gasto para o cargo dele, né? De todos os gastos, Então, assim, por isso que tem que ter muito cuidado nessas contas, né? Agora, tem no Brasil alguns programinhas, doutor Leão, eu não cheguei a ver ainda, mas como a gente tem contato com um colega do Conselho Federal de Contabilidade, que tem uma comissão eleitoral lá, já tem 2 colegas já comentou, tem aqui um programinha, porque já tem algumas empresas de software que criaram um programinha para ajudar que bacana. Essa situação. Eu até conversei com um colega do Espírito Santo, o Haroldo, né, essa semana passada sobre isso. Falou, Henrique, aqui eu tenho muito cliente, eu precisei adquirir, só que esse programinha é do Sul, é lá de Porto Alegre, e eu já uso ele já desde a campanha de 2016. E vem melhorando o software, que é o natural, né? E ele disse que é o programinha que ele já usa para fazer planejamento, para acompanhar, porque ele tem muito cliente. Ele realmente é um contador eleitoral. Então, ele já tem essa demanda, ele viu a necessidade, e é um nicho de mercado para quem trabalha com software. Fantástico. Né? Analisar o mercado, ver essa questão em Goiás, você tem que pensar que hoje em dia não tem muro mais, né? Tá tudo, né? Estamos tudo convergente já, de ter um software que pode oferecer a possibilidade de fazer um planejamento, um orçamento, né? E fazer o acompanhamento, né, do orçado e do gasto. Mas isso é só para controle ali da campanha, não é o que vai para o SPCE, não, né? Não, é só para controle da campanha. Ele ajuda, ele vai ajudar, é só para o controle da campanha, ele vai ajudar a fazer a prestação de conta oficial. Então, ele é um programa, um software de gestão para poder ajudar. É o que acontece com as empresas, acontece isso. A gente tem um programa de gestão, depois tira ele, joga para um SPED, né? É o SPED que é enviado, é a mesma história. Tem um programa de gestão que vai me ajudar financeiramente,
ele vai ajudar a fazer essa mensuração de valores. Até para você se manter nos limites ali, né? Porque de Também repente você está passando de um sublimite, aí você joga mais recurso ali para outra coisa e equilibra a conta. Estou presumindo isso, né? Isso, mais ou menos isso. É para fazer gestão, ajudar a fazer gestão. Uhum. E normalmente, né, acontece que o candidato ou o partido escolhe um tesoureiro, alguém para ajudar nessa parte financeira. Tem contador que aceita esse encargo, tem contador que não, que gosta só de trabalhar já só no registro, no planejamento, na consultoria, e tem candidato que tem um cara de confiança, né? Não, porque ele também vai ser responsável pela prestação de conta. Ele vai, quando fizer lá no Cadex lá, das informações, ele vai se declarar responsável pela prestação de conta. E ele consta muitas vezes até na ata de convenção, já quem vai ser o administrador financeiro da campanha. É importante isso. É importante observar. Até para que ele possa ter determinadas permissões ali, outorgar procuração, enfim. E, gente, isso é uma dica interessante, a gente vai bater no papo e lembrando disso. Porque, por exemplo, o candidato, especialmente quando você tem uma campanha menor, é importante ele ter algumas pessoas de confiança ali para que ele não precise se envolver nessa parte burocrática, porque a campanha é muito curta. Então, para o candidato poder ter liberdade de pedir voto e saber que tem alguém que ele confia, que está no dia a dia da administração da campanha dele, né? Se ele tiver que parar de fazer passeata, carreata, não sei nem como é que vai ser agora passeata, né? Mas para ir ver como é que estão as contas, então, gente, tem alguém de confiança, vai trocando ideia. Não é que você não possa acompanhar, deve, mas o dia a dia da prestação de contas tem que ser o profissional contador, mas alguém da sua confiança também fazendo a administração financeira da sua campanha, né? O tesoureiro, enfim, né? Exatamente, doutor Leon. Mas o que a gente quer passar, doutor Leon, é a importância do profissional, né? Tanto o advogado como o contador nessa, porque a campanha é um tiro também, né? Ela é rapidinha. O do Cláudio aí já está quase no gancho. Mas ele já está. Em regra, 50, 45 dias, uma campanha, né? E uma situação interessante é que o TCE já disse que vai diplomar os candidatos antes da prestação de conta. Então, assim, não vai ter esse estresse, né? Porque na outra eleição de deputado, tinha deputado que não sabia se ia lá para o TCE tomar posse junto lá, ou se tinha que correr no Ministério Público para acudir lá as exigências do Ministério Público, porque realmente esse ano vai diplomar todos os candidatos que eleitos lá conforme a ata, né? Mas depois que vem os aborrecimentos, né? Porque o contador só vai entregar a prestação de conta em 15 de dezembro, já nas vésperas das festas, né? De Natal e Réveillon, final de ano, e lá para fevereiro é que o pessoal vai olhar. Olha que deu uma descasada grande, né? Essa pandemia, a alteração de calendário mexeu muito, né? Vamos voltar na pandemia. O calendário deu realmente uma bagunçada, né? Eu estava até olhando o calendário aqui, que as convenções podiam ir até o dia 16, né? Estava olhando aqui. Eu preparei 16, também as principais datas aqui, até vou falar um negócio sobre ela. Mas eu acho que, o Cláudio comentou aqui, Então vamos lá, limite de gastos 100 mil vezes 20%, seria 20 mil que ele quer para gastar com o veículo. Não é bem isso, Cláudio. Não é, a sua base de cálculo para achar os sublimites não é o teto de gastos, é o executado na campanha. É isso, né, doutor? O senhor me corrija se eu estiver errado. Não, mas o entendimento é esse mesmo, porque... É isso mesmo, né? Senão não existiria sobra, né? Porque pode acontecer, assim, a gente não sabe como é essa pandemia. De repente, ele tem esse limite para gastar, mas não vai ter onde gastar. Mas ele não vai executar o limite. Em geral, você não chega no limite ali, né? Você também tem essa. Próximo. Assim, então, é o valor contratado. Valor contratado, então. É o valor contratado. É bom que isso já fique claro, porque senão ele fala assim, então os sublimites não são fixos. O que você tem fixo é um teto de gastos. Mas se você faz uma campanha, se você gastou, por exemplo, você tem 150 de teto lá pelo TSE, mas você vai executar 100 mil reais de gasto, então o seu sublimite é na base de cálculo desses 100 mil, não do teto de gastos, viu, gente? Então essa é a diferença. E, gente, e são tantos detalhes que, por exemplo, o limite de autofinanciamento, que é aquele que o próprio candidato pode doar para si, esse já é contado a partir do limite de gastos. Então, é 10% do seu teto de gastos para aquele cargo, para aquele município. Parece meio confuso, mas conforme a gente vai... No meio da campanha, o pessoal já vai estar por dentro disso, né? Exatamente. É por isso que o contador, junto com o advogado, dentro da campanha,
tá juntinho, tá juntinho. Tem que estar com o mesmo raciocínio para poder estar trabalhando tanto a legislação como essa área de prestação de contas, de mutação do patrimônio aí, ter os contratos, ter tudo. Olha, o CFC, o Conselho Federal, ditou até em 2018 um modelinho de contrato para os contadores. Então, se o contador que está nos ouvindo aí, quer ir lá na internet, até buscar lá prestação de contas, CFC, ainda vai achar, porque esse ano aí, outra situação, a pandemia, o CFC não editou essa norma, mas lá tem um modelo de contrato. Aí o CFC buscou colocar no contrato tudo aquilo que pode proteger o candidato e também o contador, né? Porque tem muita situaçãozinha lá, se o contador for pensar no que o candidato pode fazer, ele nem pega o trabalho da prestação de conta. Por isso que a gente tem que estar junto, estar planejando e estar puxando a orelha, porque se deixar, aqui encontra com um colega numa reunião, toma aqui 10 mil, pronto, ele leva 10 mil e já começa a gastar. Não funciona assim. Tem que emitir recibo, tem que ver se a pessoa pode realmente doar os 10 mil. É igualzinho assim, pessoas que nunca fez imposto de renda. Eu tive uma pergunta uma vez, qual que ele tem que doar? Aí a doação dele é 10% do limite da tabela, né? Hoje é 28 mil, né? Então tem essas coisinhas assim que só o dia a dia. Você está vivendo, aparece. Não, como é que é isso? Nossa, deixa eu dar uma pesquisada aqui na legislação. E tem também, a gente usa muito no nosso meio, essas consultorias entre colegas, né? Bater papo. Você já passou por essa situação? Como é que foi que você conseguiu? Isso ajuda, e como também tem nos advogados, né? Nessa última eleição, nossa, o advogado do candidato em contato direto comigo, muito preocupado com algumas situações, e a gente correndo lá e ajudando o contador eleitoral, que não era nem eu, mas eu estava lá ajudando. Não, peraí, vamos segurar isso, porque ó, sem querer polemizar, morreu fulano de tal ali, tem que arrumar um ônibus para a família. Tem isso, pessoal. Mas não pode gastar. Não pode gastar verdade, com isso. Não pode gastar. Tem hora que não você pode, tem que... Não pode. É um drama. Nossa, mas isso é uma situação humanitária até. Gente, mas não pode. Para a campanha não pode. Faça o ato humanitário de outra forma. Você não pode fazer assim. Então, assim, parece muito... Não, até porque assim, se você vai adquirir alguma coisa pela campanha para doar para alguém, gente, é compra de voto. Pelo amor de Deus. Então... Vocês acabam comigo, entendeu? Então, abuso de poder econômico, enfim, vai um monte de coisa aí. Então, cuidado, gente, cuidado. De situação nisso daí, que a gente cooperava lá, que o contador, e com isso, assim, essa é a minha função, doutor Leão, fazer planejamento e fazer consultoria, trocar ideia, falar, não, vamos dar uma olhada aqui na resolução tal, vamos ver por analogia uma situação no passado, tem essa questão de analisar, vamos fazer com segurança e já preparar a nota explicativa. Não, vamos já escrever que na hora que a gente for fazer a prestação de conta, vamos anexar essa informação dentro da prestação de conta, e se por acaso houver questionamento, vamos defender, vamos explicar o que aconteceu. Mas não vamos fazer o que a legislação não deixa, né? Porque não chama, vai dar problema. E você vai precisar ter o contador ali depois das eleições, viu, gente? Porque tem o seu julgamento, depois tem ressalvas, tem notas técnicas do cartório eleitoral, que aí sim você vai na documentação, aí você faz a explicação, você junta documento. Então, por isso que o seu contador vai te acompanhar bastante tempo. Trata ele bem. Vai conversando com ele. Né? Mas assim, então é a regra que tá, o jogo é esse, né? Que foi colocado, e o candidato que tem que entender. Uma situação, perdi, não vou prestar conta. Você fica inelegível. A não prestação de contas, isso é importantíssimo lembrar, doutor. Gente, contas com ressalvas não tem problema para você. Desaprovação de contas, a rejeição de contas, a rigor não tem necessariamente um efeito imediato, pode gerar uma ação, mas ela não tem efeito prático, é só ruim politicamente. Agora, a não prestação de contas é inelegibilidade para as próximas eleições. Então, acontece demais. Gente, alertem os seus candidatos a vereador. Já vi acontecer demais isso, doutor. O pessoal perdeu lá para vereador, some. Vaza na braquiária. Aí você não consegue extrato bancário, você não consegue pegar uma procuração com essa pessoa, você não consegue documento nenhum mais. Aí as contas dele vão como não prestadas. E isso gera a ausência de quitação eleitoral,
e ele não se elege mais, ele fica inelegível para a próxima campanha. É muito complicado. Nós vamos ter essa situação agora no registro. Um monte de gente que foi candidato outras vezes e que agora vai postular o registro e não vai conseguir ser, porque não tem certidão eleitoral. Então já alertem os seus candidatos. Exatamente, é agora que vem, na hora que for homologar lá, que já vem caso também do empresário não preocupar com a empresa dele e na hora deixou de passar, de entregar uma obrigação acessória e na hora de aprovar a conta dele, ela não aprovou, não, você está irregular na Receita Federal, porque você é sócio de uma empresa que não fez uma obrigação acessória. Aí vai o candidato correr atrás do seu contador empresarial, às vezes é um escritório. Porque não entregou, porque você não mandou tal informação. Aí ele fica com problema e tem um desgaste emocional, resolver, fazer defesa, mostrar que não foi uma situação planejada, aconteceu, o erro é humano, né? É muito complicado. Então, quando a pessoa vai para esse lado de querer se candidatar, tudo, ele tem que entender que ele tem que ser mais regular de todos, né? Não tem como ele, porque ele vai estar sendo assim, visto, né? Como está agora o TCE está falando, esse negócio de mulher no partido, de outro gênero, né? Doação, que não foi gasto, ela devolveu o dinheiro. Gente, isso vai estar um olho em cima disso daí. Muito cuidado, né? Candidato que está trabalhando junto com o partido para a sua eleição e ter essa questão ser levantada, né? De questão de recurso para a mulher e tudo mais. Eu vou pedir desculpa e vou te interromper porque eu lembrei de uma notícia muito importante que eu queria ter falado no começo, mas para não atrapalhar nosso roteiro eu não falei. Eu sei que está tendo algumas perguntas, gente, talvez a gente não consiga responder. É porque hoje saiu uma decisão, é justamente o nosso tema, saiu uma decisão monocrática do ministro Lewandowski, seu xará, porque ele é Henrique Lewandowski. Não, Ricardo Lewandowski, aliás. Ricardo. É seu xará também, de certa forma. E ele deu uma monocrática, gente, com base numa decisão do TSE de alguns dias atrás, relativa à utilização, à repartição de recursos com as candidaturas de candidatos negros. Por que eu estou ressaltando isso? É muito recente, talvez o senhor não tenha nem visto ainda. Foi nessa tarde. O que acontece? O TSE tinha decidido que teria que haver uma repartição de recursos mínima para candidatos negros para 2022. E também de tempo de televisão e tempo de rádio. O ministro Lewandowski, do STF, foi provocado lá por um recurso do PSOL e decidiu que já vai valer para essa eleição. Então, para essa eleição. Eu vejo com muita preocupação isso, estou alertando até para o pessoal já ficar ligado aí, os contadores. Eu não sei se isso vai permanecer dessa forma, porque ainda vai a plenário, mas porque foi monocrática e eu acho uma insegurança jurídica muito grande as sessões monocráticas fazendo grandes modificações, porque nós já estamos no processo eleitoral. Mas, pessoal, que não está nos ouvindo, nós temos poucos minutos, mas fiquem ligados com essa notícia, quem for fazer prestação de contas aí, os contadores, seus colegas, porque pode alterar muito as regras do jogo, muito em cima da hora. Mas vamos ficar atento a isso. O duro da justiça é isso aí, né? Assim, o doutor Leão que lida aí com as leis, nós contadores um pouco também, fica assim pego de surpresa com algumas situações. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, por isso que o candidato tem que preocupar com quem ele está contratando. Hoje mesmo eu estava num bate-papo com um colega e falar assim, mas a pessoa pode aventurar. Pode, mas eu acho que ele tinha que entrar um contador, um advogado, aventurar na eleitoral, mas ele tinha que estar junto numa banca, junto com os colegas, porque ele vai pode com alguém que já fez antes, né, para trocar, para ir junto, né? E colocar o candidato numa situação difícil por causa disso, de repente, né? Não, ele é do partido, está lá no partido, mas não quer dizer que esteja no partido, porque tem todo o conhecimento e tem que estar acompanhando, né, doutor? Tem que estar acompanhando isso, porque a possibilidade de mudança é grande, né, nesse sentido. Muito, e a legislação a gente é pego de surpresa. E tem muita situação que o candidato vive dentro do partido que é diferente de outros partidos, né? Tem essa situação. Esse fundo partidário, esse fundo especial, saber como é que funciona esse dentro do partido, como é que vai ser essa distribuição aí. Um tempo atrás, doutor Leão, não sei se ainda já tem isso, só 11 parece que estava habilitado a receber, ainda não tinha todos os partidos ainda habilitados. Por incrível que pareça, tinha partido que estava com problema na Receita Federal porque não entregou DCTF, GFIP. Olha só, nós estamos em plenas convenções agora que o partido está descobrindo que o seu contador não entregou uma obrigação acessória
negativo e ele está com problema no CNPJ dele. Se tiver com problema no CNPJ, então tem essas coisinhas assim que tem que ter um profissional habilitado, conhecedor, especialista daquilo ali para estar acompanhando. Senão ele vai jogar fora um projeto ele todo por causa dessa questão da legislação, né? Que tem essas mudanças aí. Realmente, eu não sabia dessa daí. Não, ó, tem uma pergunta aqui do Cláudio, que foi o que você falou. Ó, temos 5 minutos, mas vamos ver. Pode somar o Prolabore e retirada de lucro declarado no IRRF para cálculo dos 10%? Olha, o cálculo 10%, Cláudio, é da declaração de imposto de renda do ano passado, 2019, não é de agora. Então você vai ter que ir lá no primeiro grupo lá, que é os rendimentos tributáveis, é nele. Então não pode nem contar os isentos, não os tributados direto na fonte. Tem que ser só aquele lá do primeiro grupo lá, rendimentos tributáveis, é ali. Só do ano passado, não é desse ano. Então lá você lançou o que lá? Se for empresário, você lançou Prolabore, se ele já é um político, lançou lá quanto que ele recebeu da prefeitura, da Câmara, né, estadual, municipal, federal. Então, esses rendimentos tributáveis. Se ele recebeu aluguel, né, de algum imóvel, são rendimentos tributáveis. Nesses recursos é que são jogados os 10%. Não é de agora, não é a receita que ele está tendo agora em 2020, mas do ano passado que você faz esse cálculo, esses 10%. Então, tomar cuidado com isso daí. Muito cuidado. Para ele não ter. Que, de repente, ele pode quer doar mais, e se ele doar mais, ele vai ter problema. Ele paga multa. Ele paga multa se fizer uma doação a mais do que ele podia fazer, que é o tal do... que ele pode estar querendo. A multa é altíssima. Então não deve correr esse risco, fazer o cálculo para poder fazer essa doação. Doutor, o senhor decorou o dia de... Eu tenho aqui uma cola que eu estou procurando para responder o William Goiás 73. A data de prestação de contas parcial, o senhor lembra de cabeça? Olha, eu ainda não decorei, não. É outubro, rapaz, mas eu acho ela aqui. Eu tenho umas anotações que eu fiz aqui, que eu estava acompanhando um colega. Aí eu fiz essa... Mas é outubro, deixa eu ver. Achei aqui, outubro. Até 25 de outubro. Achei também agora que até o dia 20 de outubro, né, é o prazo para fazer a parcial, né? Não, tá aqui. Nossa, tendo 2 minutinhos só, gente. Gente, é até 25, mas são as movimentações de até dia 20 de outubro. Isso mesmo, doutor Leão. Até dia 25. Tudo que aconteceu até 20 de outubro, nós temos um prazo até prazo do dia 21 a 25 para fazer essa parcial. Acabei de achar aqui também. Lembrando que a final é 15 de dezembro. Mas 15 de dezembro a final. Isso. O que aconteceu em 20 de novembro, pode fazer, deve entregar, né, uma parcial do dia 21 ao dia 25. Acabei de achar também nos meus controles aqui. Porque essas datas mudaram, né, doutor? Mudou tudo. Mudou tudo. A pandemia mudou as datas, aí eu não decorei ainda. Eu tive que fazer também eu estava trabalhando num calendário eleitoral ontem aqui. Isso, o Cláudio lembrou, de 21 a 25, prestação de contas parcial relativa às despesas até dia 20. Arrecadação e despesa, né? A final, doutor? 15 de dezembro. 15 de dezembro, perfeito. Pertinho das festas, né? Não pode demorar muito, pertinho das festas. Senão entra Natal dentro aí. Não, o calendário todo maluco esse ano. Vai ser uma campanha totalmente fora de base, assim. E lembrando, né, que as contas só vai ser julgadas em fevereiro, que janeiro é recesso, né? Então, só em fevereiro que vão ter, de repente, umas más notícias de correr atrás de alguma pendência. Exatamente. Então, vamos diplomar sem prestação de contas julgadas. Isso é uma novidade. Exatamente. É uma novidade também. Depois da pandemia. A Covid causou isso daí. Isso mesmo. Eu vou encerrar antes que a gente caia, porque a gente cai de uma vez aqui. Nós temos 1 minuto. Doutor, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, trazendo informação de qualidade para as pessoas aqui. A gente não consegue responder todas as perguntas, pessoal, porque é muito detalhe, muita coisinha. Mas acho que nós conseguimos aqui passar algumas informações importantes e a ideia geral das prestações de contas eleitorais, né? Muito bom, muito bom. Eu gostei, acho que foi produtiva, viu, doutor Leão? E fica aí a sugestão de repente, ainda, como estamos no início de setembro, né? Lá tem essa prestação parcial no dia 20, de repente, se eu fazer mais uma live com outro colega... Eu acho que precisamos fazer mais uma. Porque até lá pelo menos mais uma. Pode acontecer alguma modificação ou outra, que a gente ainda não tem um programinha da prestação de conta ainda, né? Nós estamos olhando de 18.
vai sair, a gente não sabe o que pode ter alguma mudança, de repente uma outra live para ajudar mais os colegas na prestação de Não, nós vamos marcar sim. O senhor vai ser nosso convidado de novo, nós vamos explorar o senhor mais um pouquinho. Estou à disposição. Viu? Pessoal, boa noite, um abraço a todos, viu? Fiquem com Deus. E nós vamos ter live terça-feira, eu esqueci de falar qual que era, mas fiquem ligados nas redes sociais da Megasoft. Ok, obrigado, doutor. Um abraço, até a próxima. Boa noite, abração.